Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos gratos por mais uma vez estarmos aqui no EBD em Síntese Podcast, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva e coordenado pelo DENEC. O DENEC também é da responsabilidade do pastor Reinaldo Odilo. É um prazer, mais uma vez, que estamos aqui para tratarmos mais uma lição, hoje a lição de número 5 da lição de juvenis. Nós vamos tratar, na verdade, estamos já tratando, e essa lição ela traz esse tema maravilhoso que é a da paracletologia ou pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E estamos gratos que na lição de hoje, a de número 5, nós vamos tratar aqui sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos aprender um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo e sua atuação no Novo Testamento. E estamos aqui mais uma vez com os nossos irmãos, professores Moab Santos e Francisco Lima. Considerações iniciais com o nosso professor Francisco Lima. A paz do Senhor, professor presbítero Otaniel Félix de Lima, Paz, Senhor. professor Moab Santos, é um prazer estar aqui com os senhores. Deus é fiel, né? Graças a Deus, estou muito feliz de estar aqui participando mais uma super aula aqui neste canal que tem como intenção glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês e nós estamos aqui hoje para falarmos sobre um tema muito importante. Já tratamos, você já vem estudando aí, né, sobre a pessoa do Espírito Santo, no que tange desde a primeira lição a sua natureza, os seus nomes, os nomes da pessoa do Espírito Santo, os símbolos da pessoa do Espírito Santo, né, o Espírito Santo, o que simboliza, os símbolos, cada um deles é para onde aponta, para o que significa, a pessoa do Espírito Santo na antiga aliança e hoje aqui temos essa missão de falarmos sobre o Espírito Santo e no Novo Testamento. Então, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Vamos aqui então, junto com a programação. Aproveite aí para comentar, para participar, tá certo? Dizer o que você está achando da aula. Amém. Professor Moab Santos, suas considerações iniciais na lição de hoje. A paz do Senhor, presbítero Otoniel Félix, Paz do professor Senhor. Francisco de Lima, um prazer enorme estar junto com vocês, pessoas que têm nos ajudado muito, né? E eu digo isso, eu tenho certeza que os professores, os alunos que estão acompanhando têm sido enriquecidos. E como falou nosso professor Francisco de Lima, sinta-se à vontade de deixar suas perguntas, suas considerações. E hoje estaremos trabalhando o tema sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Nossa oração é que o Senhor continue trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, para que esta palavra ela seja edificante e traga mudança para a nossa vida. Amém. Graças a Deus. Como havíamos dito aqui no início, a lição, o trimestre em si está tratando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, né? E é importante frisar, de fato, que essa é uma doutrina que nós não devemos esquecer nem deixar de lado. É bom sempre tratarmos do assunto e refletir quem é essa pessoa, esse Deus que está conosco, né? Porque, de fato, ele foi prometido por Jesus e ele está conosco aqui na igreja e com a igreja, né? Vocês já falaram, mas é bom frisar que nós tivemos realmente essa lição, como ela trata sobre a pessoa do Espírito Santo, já tivemos aqui, já foi dito nesse trimestre, nas lições anteriores, sobre a natureza do Espírito Santo, o que compreende a sua divindade, também a sua personalidade, lá desde o Antigo Testamento aqui e também no Novo Testamento, foi falado também e revelado nas lições anteriores, nós falamos aqui sobre essa função que seria do Espírito Santo, os nomes relativos e atribuídos ao Espírito Santo. Foi tratado também aqui sobre a sua personalidade, os símbolos do Espírito Santo, ou seja, de fato é um estudo revelador para demonstrar quem é esse ser que nós chamamos de Espírito Santo. Nós conversamos no início da lição 1, 2 e 3 e foi tratado sobre isso de uma forma mais específica. E é bom deixar mais claro ainda que quando tratamos dessa pessoa, o bendito Espírito Santo, e hoje nós vamos tratar em especial do Espírito Santo no Novo Testamento, nós não deixamos de perder, na verdade, de vista
o que a lição vai trazer. E a lição, ela tem aqui alguns objetivos, e esses objetivos eles têm que ser alcançados, e como sempre pedimos para que um dos nossos irmãos citem, eu vou pedir para que o nosso professor Moab, ele traga os objetivos da lição de hoje, que eles são 3 objetivos. Quais são, professor Moab, os objetivos que o professor no domingo ele tem que atingir? Tá. Objetivos: ensinar sobre a presença do Espírito Santo na igreja primitiva, despertar para o fato de que a promessa é para todo o que crê e destacar o papel do Espírito Santo na comunicação da mensagem do Novo Testamento. Amém. E como dissemos, quando tratamos dessa pessoa, e de fato é uma pessoa, porque ele é dotado de personalidade, e é bom deixar claro aqui, inclusive eu faço a citação de Boécio. Boécio, quando ele trata a respeito da pessoa, que foi ali um filósofo ali romano ali do século IV, V, quando ele trata a respeito do que seria esse ser pessoal, a distinção, na verdade, o conceito de pessoa, ele vai dar 3 características que, de fato, é o que vai atribuir a uma pessoa. E o professor, no domingo, ele vai se atentar e vai refletir juntamente com os alunos sobre esse tema e não se esqueça de frisar esses 3 assuntos que vai revelar o Espírito Santo como um ser pessoal e também como um ser divino. Tem que estar sendo frisado isso para que no domingo os alunos não percam a ideia e não venham entender ou caia em uma heresia de entender que o Espírito Santo não é um ser pessoal, nem é um ser que é Deus, né? Então, segundo Boécio, ele vai dizer, primeiro, é a individualidade, isso todos nós sabemos, né? A individualidade que vai fazer a respeito do... É o pertencionamento, como alguns dizem. Temos aqui também o que é chamado de pertencionamento para a sua ordem. A terceira situação, a natureza racional. Quando falamos aqui de natureza racional, é aquilo que vai colocar a individualidade, a racionalidade e vai demonstrar a pessoa como seu ser, como chamamos aqui de a sua questão chamada, definida como um ser ontológico em si, né? O seu ser em especial. Então, a pessoa do Espírito Santo, ele é pessoa porque ele é dotado de intelectualidade, ele é dotado de vontade, ou seja, ele tem vontade própria, né? Com isso, você observa que atributos que são característicos de um ser pessoal, que não vamos confundir aqui com um ser humano, né? Ser pessoal não são coisas distintas. O humano é uma coisa e ser pessoal é outra. E quando tratamos de um ser que é ser pessoal, e o Espírito Santo está dentro dele, vai demonstrar características da personalidade, como eu falei, individualidade, a própria essência do ser, o que ele pensa, o seu relacionamento, não só a individualidade, mas também uma coisa importante que tem que se frisar, como falei, a sua volição, a sua vontade. Ele é um ser que pensa, ele é um ser que é inteligente, ele é um ser que tem vontade própria. Tudo isso a Escritura revela o Espírito Santo como sendo um ser pessoal. E quando tratamos desse assunto, o professor no domingo ele vai frisar na introdução esse assunto e demonstrando também que o ser o Espírito Santo, ele é um ser divino. Lá no primeiro versículo, nas lições anteriores, foi tratado desse assunto. No primeiro versículo do que está escrito em Gênesis 1, diz que no princípio o Senhor Deus criou os céus e a terra, aí depois vai dizendo que a terra era sem forma e vazia, e depois diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E nós falamos aqui que quando o termo ali Espírito de Deus aparece junto aquelas 2 palavras do hebraico Espírito e, no caso ali, Elohim, que seria Ruach, né? Ruach Elohim, está referindo-se à pessoa específica do Espírito Santo. Ou seja, quando esse substantivo ele está atrelado à palavra Ruach, ele vai demonstrar justamente que está se referindo ao ser pessoal e ao ser divino. Não apenas de uma forma solta o termo ruach, que seria vento, podia ser espírito, não. Ou seja, quando eles estão em conjunto, é demonstrado a divindade do próprio Espírito Santo. Isso é verdade, e na introdução da aula eu entendo, professores, que é importante o professor fazer relembrar, na verdade, porque há muitas heresias e se pouco fala do Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo. E os entendimentos sobre o assunto é um pouco conturbado para muitos, né? E quando nós tratamos dele, a sua divindade ela é revelada de tal forma que um exemplo claro é Isaías capítulo 6, quando está escrito nas Escrituras que Isaías vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, ele diz que Jeová, né,
está lá em hebraico lá o tetagrama, a gente traduz como Jeová, ou Yavé, ou Javé, ele viu a glória de Javé. E Lucas, quando ele vai relatar esse assunto lá em Atos, capítulo de número 28, versículos 25 e diante, ele vai dizer que foi o Espírito Santo que falou ao profeta Isaías, porque Paulo vai atribuir ao Espírito Santo aquela fala. Então, isso você vê que a divindade chamada de Jeová ou Javé, que revela a deidade de Deus, revela a própria pessoa do Espírito também na própria divindade. Então, com isso, o professor vai dizer que o Espírito Santo é um ser pessoal, porque ele tem volição, ele tem vontade própria, e ele também é Deus. Nessa introdução, o professor vai trazer a mente do aluno essa questão para não deixar que ele fique, de certa forma, alheio e também seja, vamos dizer assim, entre aspas, né, vacinado contra as heresias, porque há teorias e há heresias por aí que atribuem ao Espírito Santo apenas uma força ativa, ele não é um ser pessoal e ele é apenas uma coisa. Ou seja, segundo as Escrituras Sagradas, nós observamos que, de fato, o Espírito Santo é muito mais que isso. Ele é o próprio Deus. É assim, professores? Professor Francisco, quando tratamos a respeito do Espírito Santo, professor Francisco, a nossa lição aqui, ela está tratando aqui a respeito do Espírito Santo presente na igreja. Só que antes de você entrar no assunto, eu queria trazer à tona aqui, aí você e o Moab vai também comentar juntamente comigo, porque o tema é o Espírito Santo no Novo Testamento. E quando ele fala do Espírito Santo no Novo Testamento, o autor da lição aqui vai trazer os livros de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, e capítulo 16, versículo 18, e Atos 19, versículo 1 ao 6, para demonstrar a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, ou seja, a vinda do Espírito Santo, que desce justamente em Atos capítulo 2, e esse continuar do Espírito Santo na igreja, com o livro de Atos em si, ele é bem abundante para nós. Então, eu queria só trazer para os irmãos essa ideia e queria que vocês comentassem também sobre esse assunto, porque quando nós trazemos aqui Atos capítulo 2, o autor da lição traz, ele traz justamente a forma de inauguração da igreja, porque, inclusive, para nós que somos pentecostais clássicos, aqui nós entendemos e observamos que ocorreu o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E o autor da lição aqui vai trazer justamente esses termos aqui, e ele vai dizer que eles foram cheios, falavam línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Professores, no início dessa lição, vocês observaram que, de fato, eles estão tratando sobre essa manifestação do Espírito Santo e a descida do Espírito Santo como aquele que ia substituir a missão de Cristo na Terra, porque Cristo foi aos céus, é assim? Então, uma vez que ele foi aos céus, ele enviou quem? O Espírito Santo prometido. Nesse caso Exatamente. aqui. Exatamente. Eles estão todos cheios do Espírito Santo, receberam ali o cumprimento da promessa, e para nós isso é uma verdade bíblica. Apesar de que precisa ser dito para os que estão aqui nos assistindo e até de repente acompanhando esse assunto pela primeira vez. Desde aquele tempo, existem pessoas dispostas a desacreditarem, a tirarem o crédito desta mensagem, né, de que o que estava acontecendo ali é um cumprimento da promessa, de que as pessoas foram cheias, falavam em novas línguas e que ali, de fato, agora eles tinham recebido uma capacitação. O poder do alto tinha descido e agora eles vão. A mensagem, né, ela encontra o seu ápice, o clímax máximo, ali nós temos em evidência, é notado por todo mundo, mas há quem continue como aqueles daquele tempo, dizendo que o povo está cheio de mosto, que o povo está embriagado, que aquilo ali não é algo, uma manifestação pura do Espírito. Mas o que me maravilha é que, mesmo sabendo que existem esses que estão dispostos a desacreditarem, a tirarem o crédito da mensagem, de querer desconfigurar aquilo que o Senhor previamente configurou através da promessa que fez, e agora aqui é o cumprimento, apesar de terem esses os do contra, existe uma maioria que cada dia cresce mais e está mais convicta de que aquilo ali sim é o cumprimento da promessa. Pessoas sérias, como Pedro, o transformado Pedro. É tanto que aqui em Atos 2, versículo de número 16, Pedro, ao ouvir que eles estavam dizendo que o povo, que os que falavam em novas línguas, falavam ali em línguas estranhas, estavam testemunhando e foram tocados e estavam ali, né, maravilhados com tudo que estava acontecendo, porque eles ouviam diversas nações falarem numa só língua. Veja,
Aí Pedro fala no versículo 16, está escrito, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Veja, ele tinha um conhecimento histórico. Como é bom você conhecer a palavra de Deus, porque é através da palavra que nós vamos vencer os nossos adversários, aqueles que se contrapõem. Veja que quando eu digo adversário, eu quero trazer aqui, dar um teor à minha fala, de que não são os nossos inimigos. Às vezes são pessoas cheias de boa vontade, boas intenções, porém é o seguinte, elas não conhecem ainda como outras personagens, como aqueles que estavam ali, e nós vamos ver em Atos 19, aqueles discípulos em Éfeso, eles conheciam o batismo de João, que era para o perdão dos pecados, mas eles não conheciam o batismo, tá? Dado por Jesus através do Espírito Santo. Porque quem batiza no Espírito Santo é o próprio Jesus, o Cristo, o grande da Galileia. Então, a gente tem que entender que as pessoas se levantarem para numa posição de adversário não quer dizer que são inimigos. Então, falta ali o quê? O conhecimento amplo da verdade, como Apolo e como outras personagens da Bíblia que precisam saber um pouco mais sobre a verdade. É até polido com as palavras, mas ainda não teve aquele encontro com o Espírito de Deus. Então, assim, professor Moab, professor Otoniel, essa lição, ela não é, ela não promete, ela já traz para a gente o cumprimento, o cumprimento da promessa. Ela não promete que vai ser um sucesso, ela já está sendo um sucesso porque aqui de início ela já apresenta o cumprimento daquilo que foi prometido. Então, que Deus abençoe os irmãos, estejamos prontos para respondermos como Pedro, cheio de ousadia, mas eles não estão cheios de mosto, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que disse Joel? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E não ficou nenhuma classe de fora, viu? Os servos, olha, os anciãos, os jovens, os filhos, as filhas, ou seja, o Senhor faz isso. Quando ele derrama, só não recebe quem não quer. Então, que É Deus abençoe verdade. a nossa aula, em nome de Jesus. Professor Moab, nesse caso aqui, você observa que, de fato, a promessa aqui é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Era uma promessa chamada de a promessa do Pai, ou seja, a revelação de Deus através do profeta Joel, coisa aí de 700 anos, né, antes de Cristo. Joel, ele vai profetizar a respeito dessa vinda desse Espírito e como se daria, né? E Pedro, no dia de Pentecostes, ele diz que estava o cumprimento da profecia, e é o que nós chamamos aqui de batismo no Espírito Santo. Isso é bem interessante a gente até reforçar com os professores, com os alunos, que o Espírito Santo ele sempre esteve atuando no decorrer da história, né? Então, embora a gente diga a descida do Espírito Santo, nós não estamos dizendo aqui que o Espírito Santo não participava, não atuava e só começou. Não, em todo tempo, em toda a história, o Espírito Santo ele tem agido. E no decorrer da história, há um projeto de Deus, né? E esse projeto de Deus com o homem, em determinado momento, é formado a igreja. Então, como Deus conhece toda a história, Deus conhece tudo, antes da formação do homem, Deus já contemplava tudo o que havia de acontecer. É por isso que esse tempo antes de Cristo, o profeta Joel, já cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, direcionado por Deus, ele anuncia algo que aconteceria no futuro. Não porque Joel tivesse todo esse entendimento, mas porque o Espírito Santo agia e falava através de Joel. É tanto que quando nós estamos lendo a carta aos Hebreus, o escritor ele anuncia os profetas do passado como alguém que anunciava algo que nem sempre tinha um entendimento completo. Então, Joel faz um anúncio de algo que estaria para acontecer, mesmo sem entender plenamente aquilo que ele estava anunciando, mas quando acontece no dia de Pentecostes o revestimento de poder na igreja, né, no povo de Deus, Pedro ele se levanta e ele expressa que ele compreende que naquele momento estava se cumprindo aquilo que havia sido
anunciado por Joel. Eu queria até aproveitar essa oportunidade e novamente indicar para os irmãos, se possível, adquirirem a teologia sistemática, né? Eu vou ler aqui na página 538, no, no subtítulo aqui, Possíveis Origens, justamente falando da igreja. E diz assim: a maioria dos estudiosos, quer sejam seus antecedentes pentecostais, evangélicos ou modernistas, acreditam que as evidências bíblicas são favoráveis ao dia de Pentecostes, em Atos 2, para a inauguração da igreja. Então, Joel, muito antes, sem entender o projeto de Deus como um todo para o homem, já anunciava uma descida, um derramar do Espírito Santo. E lá em Atos 2, um evento, que eu gosto de dizer assim, um evento não organizado pelo homem, né? Você não vê um corre-corre para organizar o dia de Pentecostes. Não, eles estão simplesmente lá em oração. E o Espírito Santo se encarrega de fazer tudo aquilo se tornar claro e fazer com que aquelas pessoas comecem a anunciar o evangelho para pessoas de outros idiomas sem que houvesse a necessidade naquela ocasião de um curso, né, de línguas, vamos dizer assim. Isso, Por quê? Porque foi uma obra do Espírito Santo de Deus, foi algo extraordinário. verdade. Verdade. Importante porque isso demonstra a sua ação na própria igreja, né? Na introdução da lição, como você bem disse, tratou justamente desses assuntos que o Espírito Santo, ele, de fato, vem atuando desde o Antigo Testamento. E ele traz um termozinho aqui interessante, porque ele diz que hoje, na dispensação da graça, é onde ele demonstra que o Espírito está atuando na igreja, né? E quando falamos de dispensação da graça, o professor no domingo vai explicar para o aluno lá o que seria essa dispensação da graça. É porque nós somos da escola dispensacionalista. Ou seja, dispensacionalismo clássico, né? Ou seja, o professor vai dizer que essa dispensação da graça não é que nunca houve graça antigamente, ou não. Ou seja, antes não tinha graça, ou futuramente não haverá, só vai haver graça no período que a gente chama da igreja? Não. É apenas para identificar a ação justamente desse Espírito e da salvação a todos os povos. Então, quando falamos assim de dispensação da graça, é porque é dividido em 7 estágios de dispensação do relacionamento de Deus com a humanidade. Então, aí você tinha ali a dispensação da inocência, na época ali do Jardim do Éden, nós temos a dispensação, depois veio da consciência, a dispensação do governo humano, aí veio a da promessa, que é a dispensação da era patriarcal, aí temos também a dispensação da lei, temos a dispensação da graça, e depois teremos a dispensação do chamado reino milenial, ou do milenar, né? Ou seja, o termo dispensação da graça está aplicado aí apenas para fazer referência a esse período de abrangência maior da propagação do evangelho. Então, quando tratamos do Espírito Santo agora no Novo Testamento, a sua atuação, em especial agora no Novo Testamento, nós vamos ver algumas situações específicas e alguns apontamentos, porque quando tratamos ele revelado, no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era revelado, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, contida, não como hoje é revelado. Nós bem entendemos que, e na lição anterior foi tratado da revelação no Antigo Testamento, que era para ungir profetas, sacerdotes, né? E também reis. Ou seja, o Espírito de Deus, ele era falado, ele preparava, capacitava os profetas, porém, a sua ação era uma ação mais, vamos chamar assim, podemos dizer mais, entre aspas, né? Tímida. Por que tímida? Porque ela não era, o Espírito ainda não estava derramado como a promessa de Joel. Foi dito derramado, ou seja, para todos, né? Então, nesse ponto, o Espírito Santo do Novo Testamento é que foi sendo revelado como essa pessoa que falamos nessa divindade. E a sua ação, ela foi de uma forma maior. Então, quando chegamos aqui no Espírito Santo presente na igreja primitiva, professor Francisco, o professor no domingo tem que atentar como é que esse Espírito Santo está presente nessa igreja primitiva. É como está presente na igreja atualmente, né? Porém, a manifestação do Espírito na igreja primitiva, que foi dito desde a promessa que Jesus disse, edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevaleceram contra ela, mas como é que esse Espírito vem e inaugura?
a igreja, ou seja, a sua presença na própria igreja primitiva, professor Francisco, isso é um ponto importante que deve ser tratado, né? Sim? Quero pegar carona nas palavras que anteciparam a sua, do professor Moab Santos de Farias, quando ele disse que o Espírito Santo, ele sempre esteve presente atuando. Isso é uma verdade bíblica. As pessoas não podem, né, de forma alguma, não escolherem pensar assim. O Espírito Santo, ele sempre esteve presente na história. Porém, na antiga aliança, ele vinha sob medida para missões específicas, tarefas especiais. A gente pode, por exemplo, lembrar aqui de algumas, né? Desde lá de trás, vamos trazer, desde lá de trás, vamos trazer um momento especial, por exemplo, tabernáculo, com Moisés. Deus, que é um Deus caprichoso, ele sabia que Moisés, com todo seu conhecimento, com toda a sua formação, não vou dizer que ele tinha anel no dedo, mas o canudo carregava em uma de suas mãos, mas ele era um homem muito inteligente, sábio, sábio. Porém, Deus sabia que Moisés jamais faria o que ele poderia fazer, sabe? Em um segundo, Moisés em 10, 20, 30 não seria capaz, porque o Senhor, como disse Paulo, é a sabedoria, né? Então, assim, Deus vai e levanta dois homens, resolve derramar, usar o Espírito Santo para atuar ali. E os homens, né, eles atuam, dois artífices, outros falam que chamam de arquitetos, Aholiabe e Bezalel. Veja, o Espírito Santo foi ali para uma missão específica, para uma tarefa singular. Dá aquele tabernáculo, aquilo ali que representava, que falava muito sobre Deus, um tom, um brilho a mais, que Moisés, como eu disse, com todo o seu esforço humano, não conseguiria. Quando a gente olha para Sansão, Gideão e outros homens que o Espírito Santo resolveu em algum período, em algum tempo na história, usar alguma coisa, Deus quis fazer de diferente. Aí ele vai e diz, olha, para isso aqui, eu vou fazer isso. É o Espírito Santo que vai. Então, através das suas mãos, através do seu esforço, através da tua força, o Senhor será contigo. Então, ou seja, e aquele será contigo, ou aquele feito, a destruição da seara dos filisteus, dos inimigos de Deus, aquilo ali tinha que ser algo, era uma ação descomunal. Então, para aquilo, o Espírito Santo empregaria, apareceria, usaria de forma nunca vista. Então, quando a gente olha para a história da igreja, o que a gente tem? A gente não tem mais ele dado sob medida. A gente, quando olha aqui para o tópico 1 em específico, a gente percebe aqui o Espírito Santo presente na igreja primitiva, a gente vê aqui já, né, que Jesus falou, ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, né, em Mateus 16, versículo 18 ao 20, e quando a gente, partindo disso, pensa Lucas 24, 49, a gente tem a certeza de que agora aqui, no início, nos primeiros dias, nos primeiros acontecimentos da igreja, estava aqui agora aquilo que foi prometido, acontecendo. Jesus tinha falado, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus diz de quem é a promessa. Jesus fala, ficai, pois, na cidade chamada Jerusalém, até que lá de cima, lá do alto, vocês recebam um revestimento de poder. Isso é muito interessante, isso é importante ser pensado. Jesus Cristo está falando, ele está dando ênfase à pessoa do Espírito Santo. Ele está gerando ali agora, ele está trazendo ali agora, porque ele gera uma expectativa, ele está trazendo ali agora, para dentro de cada um dos seus discípulos, um sentimento muito poderoso, a vontade de ver aquilo que o Senhor prometeu se cumprir. Isso é interessante. Até que lá de cima vocês sejam revestidos. Isso é interessante, porque Jesus está dando aqui, está trazendo aqui o Espírito Santo, a importância que ele tem. E Jesus sabe o que está fazendo, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende isso, os pormenores dessa palavra de Jesus. Porque Jesus Cristo, sendo quem é, sendo Deus, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Que lição nós tiramos disso? Que não dá para viver sem o Espírito Santo.
Então, quando ele diz para os discípulos, aquele que foi ungido, aquele que foi separado, para o que Deus já tinha desde a fundação, antes da fundação dos séculos, já dito para ele, olha, é você que vai, a missão é sua. Olha que interessante, você é o meu agente missionário ali naquele plano, me representará, em outras palavras, as minhas são pobres, eu sei, mas é isso, foi exatamente o plano perfeito de Deus. Então, aquele que veio para cumprir o plano perfeito de Deus, mostrou para a humanidade que não dá para viver sem o Espírito Santo. E a igreja primitiva, ela vai recebendo isso. Primeiro ela vê isso na vida de Jesus, porque tá lá. Vem lá como que de forma corpórea e uma pomba pairando sobre ele e uma voz que vem do alto. Esse é meu filho amado. Então, ou seja, desde os primeiros dias, momentos, a confirmação do ministério de Cristo, o Espírito está presente. Um homem que vive de manhã, de tarde, de noite, e só na igreja ele mostra, né, o exterior que tem, ou que é amigo do Espírito Santo, ele está divorciado da fé cristã. Ele está distante, ele não tem aliança com Deus. E aqui Jesus Cristo vai mostrando, Jesus Cristo vai apontando, vai trazendo a importância de se buscar, de estar envolvido, de valorizar a atuação do Espírito na igreja, os discípulos permanecerem em Jerusalém de forma obediente, honrando a Deus como amigos do Espírito Santo. Veja que interessante, as primeiras palavras da igreja, Paulo ali falando, já que a gente está falando dos primeiros momentos, Paulo chega para a igreja de Tessalônica e diz algo muito poderoso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Paulo, sabendo que esses primeiros momentos, que esse encontro com a pessoa do Espírito Santo deve ser valorizado, ele diz, não extingais o Espírito. Já quando ele olha para o povo de Éfeso, escrevendo para ele, eles falam que eles não deveriam de forma alguma entristecer, veja, entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual eles que estavam ouvindo ali, recebendo aquela mensagem, estavam selados para o dia da redenção. Então, os primeiros dias da igreja, né, na sua gênese, a formação dela, o Espírito Santo ali em atuação, todos tinham que olhar para este momento, valorizar ele e decidir-se, escolher, procurar viver ali em comunhão com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não surgem os sinais. Sem o Espírito Santo, Paulo está querendo dizer, Pedro está dizendo, Jesus está mostrando que não haverá sinais, que não haverá cura, não haverá milagres, não haverá conversões. E se houver alguma coisa parecida com isso aqui, tá? É fake. Vamos usar a linguagem desse tempo? É fake, não é verdadeiro. Porque apareceu um grupo que pregava, que falava em nome de Jesus, outro grupo que dizia ser de Deus, mas não eram amigos do Espírito Santo. Aqui está o quê da questão. Então Jesus vem mostrando, Pedro vem apontando, João vem confirmando, de que Paulo vaticinando, dizendo, não dá para viver como um inimigo de Deus, como alguém distante, sem comunhão com o Espírito Santo. Porque para curas, milagres, prodígios, maravilhas, sinais do alto acontecer, somente com o Espírito Santo. E assim a gente termina aqui o tópico de número 1, né? Mostrando que a igreja estava crescendo, os sinais aconteciam porque a igreja era amiga do Espírito Santo. E Jesus... fato importante... Senhor? Sim, eu digo assim, um fato importante aí nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, é justamente demonstrar, como você está dizendo aí, essa unidade. E no capítulo 2, a lei de Atos vai dizer que todos estavam juntos, né? Louvando o Senhor com singeleza, todos tinham o mesmo espírito. Ou seja, o início dessa igreja era um início onde denotava o quê? A comunhão, unidade. Com o espírito e com as pessoas. Justamente. Pois é, e nesse caso, professor Moab, nós aqui andando na lição, a gente observa que a lição aqui vai tratar sobre a direção do Espírito Santo, né? Sob a direção do Espírito Santo, que começa lá na igreja primitiva. Só que não devemos esquecer que quando tratamos do Espírito no Novo Testamento em si, ela não começa no livro de Atos, né, no Novo Testamento, ele já começa ali no próprio nascimento virginal de Jesus, na chamada concepção. O texto é claro, quando diz que ele foi concebido pelo Espírito Santo,
E o professor deixa claro isso na classe domingo, informando que essa concepção ela é diferente de um nascimento natural, porque você, em língua portuguesa, você, em princípio, quando você olha esse termo, aparentemente passa despercebido, mas originalmente o apóstolo usa o termo que jamais os escritores usam para as pessoas que nascem de forma natural. Exemplo, os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, eles recebem o termo que foi gerado por alguém ou é filho de alguém. Mas o termo de concepção ou a informação relacionada ao nascimento virginal de Jesus apenas demonstra o início dele como humano, mas também vai demonstrar sua anterioridade, porque ele já existia anteriormente. Então, a concepção é um ponto importante, porque mostra Jesus e o Espírito Santo, como é que esse Espírito deve atuar e tal. E eu acho interessante porque no dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, quando ele fala sobre esse assunto, ele cita o termo e essas junções assim, eles dão lá dois critérios que é importante observar, né? Dois critérios nesse ponto. Porque uma vez que o Espírito está atuando, professor, e você vai falar já já sobre a direção do Espírito Santo aqui e no Novo Testamento, com foco no Novo Testamento, então nós observamos que esses dois critérios, esses dois critérios têm que ser bem, vamos dizer assim, analisados. Porque, primeiro lugar, vamos lá, como eles dizem lá, que o primeiro critério a ser utilizado, a ser analisado e estudado aqui sobre a direção do Espírito Santo é o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus, porque Atos 10 e 38 vai dizer que Deus, Pedro vai dizer ali, né, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos, oprimindo o diabo, porque Deus era com ele. A gente vai tratar isso aí mais especificamente no terceiro ponto, mas para você ver como a lição vai demonstrando desse momento do Espírito na sua tentação. O Espírito Santo já estava ali presente, porque diz que ele foi guiado, o Espírito levou ele, Jesus, ao deserto, e ele foi tentado pelo diabo ali. Então mostra que o Espírito de Deus estava naquele momento. E quando o anjo Gabriel vai anunciar a Maria, ele diz o quê? O santo que tinha de nascer será chamado filho de Deus, porque será filho do Altíssimo. E a Escritura vai dizer que ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então, concernente à ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus, é importante justamente essa concepção, porque denota, como eu falei, em especial essa questão aí de que ele seria o Messias, mas ele não seria um homem comum, ele seria divino. E assim, isso é importante porque trata justamente o momento de como o Espírito age. E quando a gente entra aqui na direção, como devemos ser direcionado, dirigido pelo Espírito Santo, Jesus é um exemplo claro de como o ser humano deve ser guiado pelo Espírito. É assim, professor? Exatamente. Quando nós falamos a respeito de Jesus, é importante lembrar que Jesus ele não caminhava ausente, né, ou distante do Espírito Santo nem do Pai, né? Nós aprendemos biblicamente que o Deus que nós servimos é um Deus trino, né? Então, em todo momento que Jesus esteve em seu ministério, o Pai estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. Eles caminhavam em harmonia. É tanto também que, quando você lê sobre o batismo de Jesus, logo após, já no batismo, existe aquela visão onde o Espírito Santo se apresenta na forma corpórea de uma pomba, né? Mas quando ele sai do rio, a Bíblia é clara quando diz que ele, guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, durante o ministério de Jesus, desde o começo, como já foi mencionado aí, o Espírito Santo sempre esteve presente. E é essa a realidade que Deus nos chama também, para caminhar na direção do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo. Só que, em nosso caso, a ação muda porque o Cristo nunca pecou, Cristo nunca errou, né? Já no nosso caso, nós somos salvos pela obra de Cristo e o Espírito Santo agora começa a produzir em nós uma pessoa diferente que cada vez mais se parece com Cristo. Então, na jornada da igreja, junto com o Espírito Santo trabalha com a igreja,
trabalha através da igreja, trabalha na igreja. Então, nessa jornada da igreja, a igreja está sendo mudada pelo Espírito Santo, melhorada pelo Espírito Santo, santificada pelo Espírito Santo. A igreja está sendo o instrumento de ação para que, através da igreja, o Espírito Santo atue em outras pessoas por meio da pregação do Evangelho, por meio dos sinais e milagres. Então, essa é a nossa realidade. E isso a gente já aprende através de Cristo, quando Cristo caminha com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e em nenhum momento agora nós conseguimos enxergar uma igreja caminhando distante do Espírito Santo. Justamente. E é importante esse ponto porque é o Espírito que está na igreja. Então, se o Espírito está na igreja, logo subtende-se, né, que esse Espírito ele está guiando essa igreja. Da mesma forma que esteve com Cristo. Porque apesar de Cristo ser Deus, mas devemos lembrar que ele foi feito homem como nós. Então, ele tinha ali o auxílio do Espírito Santo. E isso não é nenhuma heresia. Isso é comprovado teologicamente, biblicamente. Ou seja, Mateus capítulo 4, versículo 1, como eu falei da tentação, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Não é assim? A Bíblia vai dizer também que, Lucas vai dizer que Jesus lá foi cheio do Espírito Santo. Então, todo o ministério de Jesus foi levado a efeito no poder do Espírito Santo, nas curas que Jesus fazia, nos milagres. A Escritura diz claramente que ele dizia que se expulsava os demônios pelo dedo de Deus, um evangelista diz isso, outro evangelista diz pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo é presente no ministério do Senhor. Nesse contexto, a gente observa também que no ministério de Jesus encaixava-se as declarações ali de Jesus especificamente, como eu falei aqui a respeito desse de Deus e do poder de Deus. Jesus não era um exorcista como qualquer um que havia na época lá. Havia uma diferença. A sua doutrina demonstrava justamente a ação que era profetizada lá no Antigo Testamento. Você nota que Isaías 61 vai se cumprir em Lucas 4:18, quando Jesus entra naquela sinagoga e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ou seja, e depois ela afirma que aquele texto foi cumprido nos olhos daqueles ouvintes. Então, observe que o ministério do Espírito Santo de Jesus está sempre relacionado a essa situação. É através do ministério do Espírito na vida de Jesus que Jesus é identificado, inclusive, como um profeta. Se você ler Marcos capítulo 6, versículo 4, Jesus vai dizer que nenhum profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Ou seja, você observa que quando ele fala a respeito de profeta sem honra, ele vai demonstrar justamente a função do Espírito que estava sobre ele, a unção do Espírito que estava sobre ele. Então, isso são ações relativas à demonstração do que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e a sua demonstração no Novo Testamento capacitando. E Jesus, como Isso. ser humano, ele também tem essa questão relacionada à sua presença. Então, é importante frisar isso, professor, porque mostra justamente essa ação do Espírito. E nesse tópico número 2, ele está mostrando justamente essa direção do Espírito. E ele fala a respeito também de que devemos mudar os rumos, né? Assim, os apóstolos, orientados pelo Espírito Isso, Santo, começaram a comunicar aos outros essa revelação. exatamente. Eu queria até chamar a atenção três pontos aqui. Primeiro ponto, a gente vê no dia de Pentecostes o Espírito Santo capacitando e empurrando a igreja para a evangelização, né? Uhum, Você vê uma ação de Deus na vida dos apóstolos, que se Deus não agisse naquele momento, a igreja ainda estaria lá orando, né? isso. A igreja ela expande por conta de ação do Espírito Santo. Quero chamar a atenção também quando Pedro estava percebendo o aumento das ameaças, e naquele momento veio um certo receio, veio um certo temor, e ele ora, e a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo e agora prega com mais ousadia. Isso não aconteceu só uma vez. Então, o Espírito Santo que envia, o Espírito Santo que fortalece para que a igreja ela tenha ousadia de anunciar, independente das ameaças. E um outro ponto que eu queria mencionar é o que está aqui em Atos 16, versículo 6, que diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, o Espírito Santo não é só aquele que envia,
não é só aquele que reveste, que capacita, mas é também o que define os roteiros da evangelização. É o Espírito Santo quem diz: olha, você vai agir aqui primeiro e depois você vai agir ali. Então, a estratégia de evangelização da igreja, ela vem também do Espírito Santo. Então, por mais que Paulo não percebesse, não soubesse, ou não entendesse o porquê ele estava sendo preso, então acontece aquele culto na cadeia, né? Como está aqui Uhum. em Atos dos Apóstolos 16, e naquele culto que aconteceu na cadeia, a Bíblia diz que todos os presos ouviam. Então, Isso, trajetos de evangelização que muitas vezes não faz parte das nossas ideias, mas o Espírito Santo já tem tudo definido, a rota da igreja já está clara para Deus. E termina dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo para o carcereiro e será salvo tu e a tua casa. Então, graças a Deus que pela presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a igreja não está perdida, não está sem rumo, verdade. a igreja está bem guiada, bem direcionada, Deus está no controle de todas as coisas. Graças a Deus por isso. E Jesus, ele disse que justamente ele seria o outro consolador, né? Por isso que a igreja não está perdida. Enviarei outro consolador para que esteja convosco para sempre. E outro aí é outro, mas de uma mesma espécie. Ou seja, outro como ele, divino, mas porém distinto. Então, isso denota que Jesus não é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus e é o Espírito de Deus, e eles são pessoas distintas, certo? E nesse termo aqui, nesse texto aqui ainda tem um ponto importante que eu achei interessante. Com relação ao Filipe, nós observamos que o eunuco, ele é identificado aqui não apenas como alguém que seria eunuco, como alguém diz, que vivia nas cortes reais, que viviam diante dos reis, porque o termo eunuco em si seria guardador. Então era aquele que guardava, apesar de que alguém entende os eunucos como aqueles que estavam diante de pessoas pelo fato de cuidar, inclusive, dos haréns dos reis, então seriam castos. E nesse caso aqui, em especial, a escritura vai revelar a função desse eunuco, né, que seria guardar os tesouros da rainha. E em especial significa dizer que ele seria um eunuco que não seria, que seria caixa, vamos dizer assim, né? Mas vai denotar a sua posição. Isso é importante frisar para que as pessoas vejam que os termos, significado do nome em si não significa dizer que aquilo seja a realidade daquela coisa, né? A gente tem que entender de uma forma geral essa questão. E o apóstolo, quando ele cita aqui o apóstolo Paulo, ele vai mostrar justamente como o Espírito Santo agiu. Atos capítulo 13, o Espírito disse: apartai-me Barnabé e Saulo para obras que eu vos tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo realmente foi guiando a igreja durante toda a era da igreja primitiva e ali os 100 primeiros anos e ainda continua guiando cada um de nós. Então, professores, estamos já aqui chegando já ao final da lição e no tópico 3 aqui, nós ainda temos a Escritura revelando e a lição mostrando, em especial, o Espírito Santo e a mensagem do Novo Testamento. Ou seja, o Espírito Santo e a sua mensagem do Novo Testamento. E ele traz aqui dois pontos importantes: é a revelação do Espírito Santo demonstrando a redenção de Jesus como Filho unigênito, e também o Espírito Santo inspirando as Escrituras que temos hoje. O Espírito Santo inspirando. E lembrei aqui do que eu falei no tópico anterior. Não extinguir e não entristecer. As pessoas hoje em dia, o que que elas estão fazendo? Elas estão tirando o Espírito Santo. É como se fosse possível, na mente dessas pessoas, ele não participar da mecânica da salvação. Isso é perigoso, porque uma vez que eu tiro a participação, eu desejo extinguir ao ponto de chegar a excluir definitivamente a pessoa do Espírito Santo do processo de salvação, isso é muito perigoso. E perigoso por quê? Porque eu esqueço de que quem convence dentro da mecânica da salvação, quem convence o homem, o ser humano, a mulher, a pessoa, o ser caído, quem convence é o Espírito Santo. É ele que tem a missão de convencer ele do pecado, da justiça, do juízo. Ele que vai mostrando: olha, você é um pecador, você será um justo porque você só será um justo se Jesus te justificar. Na verdade,
há um juízo, então o Espírito Santo é que vai falando, é ele que vai trabalhando dentro de nós. A nossa oração deve ser feita pedindo ao Espírito Santo para levar a Deus algumas falas que até eu tenho dentro de mim, mas eu não consigo liberar. E eu preciso falar, pedir para o Espírito Santo falar por mim. Eu lembro agora de uma fala de um homem que, inclusive, eu tenho alguns livros aqui. Esses aqui, por exemplo, me permite aqui quebrar o protocolo, são todos, na verdade, eu tenho uns 20 livros aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, porque eu quero, e o pentecostalismo, né, nós que damos muita atenção à pessoa do Espírito Santo, eu quero muito de verdade, escrever um artigo sobre o Espírito Santo. Já, inclusive, Deus me deu o título dele. É Espírito Santo, uma pessoa quase que esquecida. Então, esse título foi Deus que me deu, não copiei de ninguém. É exatamente isso que nós temos nesse tempo. Nós estamos aqui no tópico 3 e o título do tópico é o Espírito Santo e a mensagem do Novo Testamento. E o que as pessoas estão fazendo? Esse aqui é um clássico. O que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão esquecendo que a mensagem do Novo Testamento, nós estamos focando na nova aliança. Então, a mensagem do Novo Testamento, ela é do começo ao fim, podem notar, repleta de participações do Espírito Santo. Quando você olha para o Apocalipse, no mínimo 7 vezes está lá, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós olhamos para o batismo de Jesus, Jesus sendo apresentado ao mundo como Salvador, ele está presente. Ele guiando Jesus, como foi falado aqui, etc e tal. A igreja do Senhor, o Espírito Santo cooperando com ela. Então, assim, não tem como se fugir, ficar distante disso. Então, nós pentecostais, nós que somos pentecostais, nós precisamos ler sobre as obras, essas obras que homens como o que eu vou citar aqui agora, deu a vida, para dar vida a estas obras. Pediu ao Espírito Santo para usar eles. Eu quero falar aqui, se eu fosse escrever uma biografia, eu escreveria sobre o Basílio lá de Cesareia. O Basílio de Cesareia. Por que o Basílio de Cesareia? Porque quando nós vamos para a história da igreja, aquela que a Bíblia não mostra, aqueles que vêm depois, através dos pais da fé, muitos gostam de falar de Policarpo de Esmirna, não está errado. De outros nomes, grandes mulheres de Deus, como Catarina de Siena, mas tem um homem que alegra o meu coração, é o Basílio de Cesareia. Por quê? Porque ele outro dia, muito empolgado, não, muito cheio de Deus, ele abriu seu coração enquanto meditava nas Escrituras, diz a história que ele abriu seu coração para aqueles que não acreditavam na pessoa do Espírito Santo, ele disse, olha, Deus gera vida. O Espírito é o sopro de Deus. Se o sopro vem das entranhas de Deus, logo em essência, ele também é Deus. Então veja, ele muito cheio do Espírito Santo, ele diz para o mundo, vocês estão rejeitando aquele que não pode ser rejeitado. Então isso é interessante, porque a mensagem que nós temos hoje só chegou até nós, essa mensagem, a mensagem do Novo Testamento, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. É Basílio de Cesareia que de tanto pedir ao Espírito Santo de Deus, foi o homem, professor Moabe, que Deus levantou no concílio de Constantinopla I. No concílio de Constantinopla I. Quem conhece um pouquinho de história sabe que isso é tardio. Nós estamos falando aí em 381 depois de Cristo, porque o primeiro foi o de Nicéia, em 325. Então vem 381 com Constantinopla I, depois você tem ali 431 lá em Éfeso, e depois volta Constantinopla II, ou 2, como outros falam aí. Então, ou seja, nós temos aí quase 4 séculos sem nenhuma obra ser escrita sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas em 381, de tanto se pedir, de tanto ele clamar, ele disse, Espírito Santo, me usa. E aí ele não suporta, porque ele está numa defesa. E são teólogos, são pessoas da fé, que estão ali dizendo, é um concílio universal. As nações estão ali, a religiosidade toda está ali dizendo, o Espírito Santo não é Deus. E Basílio mostra, através dos seus argumentos, a partir de Basílio a história muda. É ele que escreve a primeira obra, é ele que traz uma defesa
a altura onde as pessoas se contêm com aquilo e dizem, o Espírito Santo é Deus. Então, só para vocês verem. Então, sempre foi difícil, por isso que eu quero escrever esse artigo. O Espírito Santo é uma pessoa quase que esquecida. Sempre foi difícil falar do Espírito Santo. Quando você fala do Espírito Santo para os judeus, eles tratam a gente como se a gente tivesse 2, 3 deuses. Na verdade, não é nada disso. Estamos falando de 3 pessoas num Deus, um único Deus, 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles atuam sem se colidirem. Então, que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos aqui com a história sendo contada, nós estamos aqui com a oportunidade para mostrar que o Espírito Santo continuou agindo, inspirando, porque as pessoas acreditaram. Ele usou aqueles na inspiração, ele usou aqueles no qual ele quis revelar o que revelou, porque aquelas pessoas valorizaram ele. E há um sistema aí dizendo para a gente não valorizar, não acreditar, não orar a ele, não pedir a ele, e daí isso é perigoso demais, porque é ele que representa o Senhor. Nós estamos aqui e nós não estamos vivendo a orfandade, porque ele resolveu, Jesus dizer, olha, estou deixando esse aqui para vocês não serem nunca chamados de órfãos, desamparados. Mas há uns que, mesmo estando dentro da igreja, é como que se estivesse dentro de uma geladeira, não tem o seu coração aquecido, é como se não tivessem tido ainda conhecimento do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que ele continua aqui entre nós e a vontade dele é de usar o senhor, professor e professora, para esta geração. Que Deus abençoe. Verdade. Bem verdade, porque de fato é ele que está na igreja, né? Ele está na igreja, como falei no início, ele guiou desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ele vem guiando as pessoas. E como falei, ele também vai ressuscitar nosso corpo mortal. Ressuscitou o Senhor Jesus. A Romanos capítulo 8, versículo 11 vai dizer isso, que da mesma forma que o Espírito dos mortos ressuscitou o Senhor, também nos dará um novo corpo, uma nova vida. Ele é chamado de Espírito Eterno, lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 14, né? Jesus se oferece a Deus pelo Espírito Santo, ou seja, toda a obra do Espírito Santo ela está revelada nas Escrituras Sagradas, né? Além do mais, a própria Escritura ela foi inspirada pelo Espírito. Você vê na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 20 e 21, que afirma que os homens de Deus eles foram movidos ou guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque a profecia, vou ler aqui, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, e o termo inspirado ali é movidos, levados, como também Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 3:16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, tem o sopro do Espírito Santo de Deus aí. E, queridos irmãos, louvamos a Deus por essa oportunidade. Chegamos ao fim de mais uma lição. E essa lição aqui que tratamos sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. E grato a Deus por mais um momento juntamente com os irmãos. Fico feliz pela oportunidade de estar com o nosso irmão Francisco, Moab, e até uma próxima. E como sempre dizemos, irmãos, que damos graças ao Senhor pela oportunidade no nome de Jesus. Amém.